Olá, você de casa, estamos começando o nosso Papo Livre de hoje. O Papo Livre chega até você pelo canal 26 UHF da TV Indaiá. Você que está em Indaiatuba, Salto, Itu, Porto Feliz, aqui na nossa região do lado de cá também, Montemor, Elias Fausto. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Dude, prefeito de Elias Fausto, Montemor, Campinas. Eu tenho muita gente que tem assistido o programa na cidade de Campinas. Muito interessante, muito legal isso também. Bom, o programa de hoje nós vamos falar de um assunto super sério, nós vamos falar sobre cardiopatia em crianças. Muitas vezes acho que cardiopatia, doença do coração, gente grande, mas não é isso não. E aqui comigo a Karina Sanches, ela que é coordenadora da ONG Pequenos Corações. Karina, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Karina, vamos falar um pouco sobre essa ONG que você atua. É a Associação de Assistência à Criança Cardiopata Pequenos Corações. Fala um pouquinho dessa associação. A Associação Pequenos Corações é uma associação que é criada por mães de cardiopatas, mães que se uniram pela causa, que viram como é complicado conseguir o tratamento, como é complicado quando você descobre que tem um bebê cardiopata, seja intraútero, né, o bebezinho na barriga, seja depois que nasce. Quando você descobre que seu filho tem uma malformação cardíaca, o mundo desaba. Naquele instante você fala, pô, isso acontece comigo. Né, porque até então, a maioria das pessoas nunca ouviram falar em cardiopatia congênita. Como você disse, às vezes fala em cardiopatia congênita, em criança, mas problema do coração não é coisa de gente da terceira idade? Não, tem bebês que nascem desde um buraquinho até bebês que nascem com meio coração. Né? Então, essas mães se uniram, começou lá na época do Orkut ainda, numa comunidade chamada Cardiopatia Congênita, e lá as mães se uniram, começaram a atuar, começaram a ajudar umas às outras. E 4 mães, a Márcia Adriana, a Larissa, a Fabíola e a Patrícia, se uniram e formaram a Associação de Assistência à Criança Cardiopata Pequenos Corações. E onde é essa entidade? A entidade ela é de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas nós atuamos no Brasil inteiro. Nós temos 39 núcleos espalhados por todo o Brasil. E você atua em Indaiatuba? Isso, eu atuo na cidade de Indaiatuba. E me fala uma coisa, quantas pessoas vocês atendem? Aqui em Indaiatuba você tem mais gente participando? Como é que é isso? E sim, a gente tem algumas mães de cardiopatas que estão se engajando na causa. E a minha família mesmo me ajuda, me apoia. Né? Nós tivemos a gente já fizemos a nossa comemoração no sábado, né, devido à Copa, né, que é a Copa hoje. Então, a gente teve que antecipar as comemorações. Então, o pessoal vai ajudando, as mães vão se engajando. Porque até então, a gente está na cidade há 3 anos, então tem pessoas ainda que não sabem da existência do núcleo em Indaiatuba, mas a gente está aberto a... Qual é a porcentagem de bebês que tem esse problema? Você sabe me dizer? No Brasil, aproximadamente, nascem 23 mil bebês todos os anos com cardiopatia congênita. Ou seja, a gente fala, 1 em cada 100 crianças nasce com qualquer tipo de malformação no coração. E como é que vocês atuam? Nós atuamos na informação, em divulgar a cardiopatia congênita, nós atuamos em ajudar essas mães a chegar ao tratamento, se for necessário entrar com processo judicial, se for necessário brigar contra a burocracia, nós damos todo o apoio para que essas mães consigam chegar ao tratamento dos seus filhos. Esse tratamento, na verdade, ele é feito pelo SUS, como é que é isso? Faz pelo SUS, faz pelo convênio também. Tá. Então, assim, o importante é o diagnóstico precoce, é descobrir a cardiopatia congênita no útero. Mas a gente sabe que, infelizmente, às vezes na maioria das vezes não acontece. Né? Então, em 2011, a gente, junto com alguns deputados, vereadores, a gente lançou o teste do coraçãozinho, que é uma lei aqui em Indaiatuba, que acontece também desde 2012, as maternidades já estão realizando. Então, que a criança descobriu a cardiopatia congênita. A mãe, que nem eu falei, entra no desespero de não conseguir, não saber o que é, não saber para onde levar o seu filho. Então, procuram pela gente, a gente dá o encaminhamento. Fala, olha, né, tal lugar atende seu convênio, tal hospital pode fazer pelo SUS, a gente briga com as mães mesmo, a gente entra na batalha com elas pela vida dos seus filhos. E vocês, como é que é esse teste do pezinho, do coraçãozinho? O teste do coraçãozinho é um teste de oximetria de pulso, ele é indolor, não invasivo, não fura, não machuca o bebê. É colocado um oxímetro na mãozinha direita do bebê e em um dos 2 pezinhos e mede a quantidade de oxigênio no sangue do bebê. Então, dando abaixo de 95%, o teste é refeito após 1 hora.
Permanecendo abaixo, a criança não tem alta hospitalar, ou seja, o teste do coraçãozinho Isso é feito quanto tempo? 24 horas após o nascimento, entre 24 horas e 48 horas, ou seja, a criança não pode ter alta hospitalar antes de fazer o teste do coraçãozinho. Qual o benefício? O que acontece se der no menos de 90 lá? Deu menos de 95%, a criança vai fazer os exames clínicos, né? O pediatra vai olhar, vai chamar o cardiopediatra, vai fazer todos os exames para diagnosticar que tipo de cardiopatia congênita essa criança tem. Né? O teste do coraçãozinho, ele pega as cardiopatias congênitas críticas, aquelas que a criança precisa de cirurgia ainda no primeiro ano de vida. Né? Então, é em cima disso que a gente bate. Esse problema, aliás, esse tipo de teste, ele detecta só cardiopatia ou detecta outra coisa também? Eu acredito que detecta também problemas pulmonares, porque é relacionado ao oxigênio, né? A oxigenação. E quando ela é detectada, o que acontece? Para onde a mãe vai? O que se faz? O médico encaminha? Geralmente, o que acontece? Algumas maternidades já têm o passo a passo, eles já sabem o que fazer. Então, pede a vaga pelo SUS, geralmente é isso que acontece. Pede a vaga no SUS, ou quando a criança é pelo SUS, ou um convênio, aciona o convênio. No caso do SUS, pede a vaga no SUS, a criança entra numa fila de espera. Então, tem crianças que passam semanas na fila de espera por causa da burocracia, porque a gente não tem leito de UTI. Aliás, Campinas, eu vi essa semana aqui que não tem leito de UTI para criança. Então, a gente esbarra no leito de UTI, a gente esbarra nos hospitais. São poucos hospitais credenciados de referência em cardiopatia congênita. Então, a fila, infelizmente, ela é grande. Né? Então, é aí que a gente atua, em brigar por isso. A gente faz campanha na internet, se for necessário, a gente entra em contato com o CROSS para tentar divulgar, falar, olha, né, essa criança precisa de vaga, essa criança precisa de tratamento, porque se a criança não receber o tratamento em tempo hábil, ela vem a óbito. Né? E isso é muito triste, né? A porcentagem de óbitos de cardiopatia congênita é grande. Muito alta. É muito alta porque não temos o tratamento, a dificuldade de chegar ao tratamento, a dificuldade do diagnóstico precoce. Né? Às vezes as mamães vão fazer o ultrassom morfológico, aquele que faz nas 20 semanas, e a preocupação da maioria das mamães é saber o sexo do bebê, né? Saber se é menininho, menininha. E ninguém se preocupa em como é que está o coração do meu bebê. Como é que, não só o coração, mas como os outros órgãos. E a maioria das vezes passa batidos. Os médicos não olham, né? Se o médico tiver interesse de ir lá olhar o coraçãozinho, a gente chama de dividir o coração em 4 câmaras, ele consegue visualizar, ele não consegue detectar, não, essa criança tem uma comunicação interventricular, essa criança tem uma hipoplasia do coração esquerdo, mas ele consegue detectar que essa criança tem algum problema no coração. Ali ele encaminha a criança para o cardiopediatra, que vai fazer um ecocardiograma fetal, e aí sim o cardiopediatra vai dar o diagnóstico, se o bebê tem isso ou aquilo. E aí, na gestação é tudo mais fácil de se tratar, porque é mais fácil você conseguir que essa gestante vá para um centro de referência, porque a criança já nasce no centro de referência, que é o ideal. O bebê nascer no centro de referência, sabe? Nascer no hospital onde tem o cirurgião, tem a equipe toda, tem um leito de UTI, que as pessoas que saibam o que vão fazer com esse bebê. Porque na maioria das vezes, algumas unidades de terapia intensiva, algumas UTIs neonatal, eles não sabem o que fazer com os bebês. Porque acontece é tão inesperado, tanto para a família quanto para o hospital, que nasce um bebê cardiopata, apesar da porcentagem ser enorme. Né? Então, muitas dessas crianças, às vezes, vão para casa, recebem alta, chegam em casa, começam a passar mal, quando volta para o hospital já é tarde demais. É um caso seríssimo, né? A gente percebe que são situações bem complicadas. E quais são os tratamentos? Só cirurgia? Tem crianças que fazem tratamento cirúrgico, tem crianças que fazem tratamento apenas com medicação. Então, assim, varia muito do tipo de cardiopatia congênita. São em torno de 40 tipos, né? Que, como eu falei, é uma criança que nasce com um buraquinho, criança que nasce com meio coração, criança que nasce com uma artéria invertida, com um ventrículo menor, enfim, tem diversos tipos de malformações. Então, às vezes a criança precisa de tratamento cirúrgico, às vezes a criança precisa de acompanhamento médico. Não tem como a gente saber. Caso a caso. Caso a caso, e é o cardiopediatra, o cirurgião, enfim, o médico da criança que vai falar, não, vamos só acompanhar, vamos só tomar medicamento, vamos encaminhar para a cirurgia. Não tem como a gente saber. Bom, quem quiser saber mais sobre Pequenos Corações, entrar em contato com você, como é que faz?
Não, eu pode entrar em contato no geral, né, pelo contato @pequenoscorações.com. Se precisar falar diretamente comigo, você pode mandar um e-mail para carina@pequenoscorações.com ou ligar no 99204-3339 ou no 983866696. Eu estou à disposição para o que for necessário, para ajudar, para falar da importância. Precisa de orientação, descobriu que o seu bebezinho está com uma formação. É difícil você descobrir que você tem um bebê com uma formação, é apavorante você descobrir isso e você falar, nossa, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Né? Então, a gente está aqui para apoiar, para falar, você não está sozinha, o seu bebê é 1 em 100, é para isso que a gente trabalha. Tá certo. Karina, muito obrigado pela sua participação. Você aí de casa, não saia daí, eu volto já já com mais um trecho, mais um bloco do nosso programa. Pé lá, pé cá, eu volto já já. E de volta com o nosso Papo Livre aqui pela TV Indaiá, canal 26. Você está ligado na TV da sua cidade. E agora comigo aqui eu trago o Arthur Gabriel Oliveira. O Arthur, além de graduado em Educação Física, foi da primeira turma da Max Planck, ele é lutador de MMA. Arthur, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. O Arthur é filho do Edson Oliveira e da minha querida amiga Malu Batista. E eu conheci ele desde pequenininho, né? Agora, eu perguntei para ele na hora que ele chegou aqui se não tinha um negócio menos violento, né? Porque já que ele enveredou para esse lado. Arthur, por que o MMA? Desde criança eu sempre pratiquei artes marciais por causa do meu pai. E desde que eu comecei a ficar mais velho, eu sempre gostei de artes marciais e o MMA foi o que eu mais gostei hoje em dia. Você começou com o quê? Eu vi que você foi campeão paulista de Muay Thai. Isso, quando eu comecei eu treinava só capoeira com meu pai, aí eu comecei a treinar Muay Thai desde os 14 anos, aí daí em diante eu comecei a lutar só Muay Thai e a participar de campeonatos de MMA, assim que fui. Aí depois eu comecei só MMA, hoje em dia eu só trabalho só com isso. Bom, vamos, como eu sou leigo também nesse negócio, vamos lá. O que é o Muay Thai? Que tipo eu conheço o judô, tá certo? E o Hapkido, que no meu tempo era o que tinha. Uhum. Era o que tinha, mas para o jantar. Mas aí várias outras lutas vieram se apresentando aí, ganhando adeptos. O que é o Muay Thai? Muay Thai ela é uma arte tailandesa, né? Ela é uma arte marcial tailandesa, ela é muito utilizada hoje em dia no MMA. Então é uma luta que a gente fala que são 8 armas. Então a gente utiliza tanto a parte de soco, chutes, joelhos, cotovelos também. Então é uma luta ela é bem completa na parte de luta em pé. Porrada de todo lado. Né? É uma luta, ela é bem violenta, ela mesma em si. E adaptada para o MMA, ela se torna uma luta bem completa, a parte em pé. Tá, e aí é o seguinte, você participou de vários campeonatos, né? Agora, como é que você chegou no Muay Thai? Você já admirava o Muay Thai, como você disse, mas assim, como foi a sua primeira luta? Vou lá. Não, a primeira luta aconteceu meio que por acaso, a gente já treinava já bastante, aí apareceu uma oportunidade de a gente lutar o Paulista de Muay Thai, aí foi todo mundo, vamos lutar, vamos ver como é que deve ser. A gente ficou quase 6 meses para treinar, para preparar para essa primeira luta. E hoje em dia eu até falo, putz, depois desse daí eu não parei mais. E o MMA, o que é o MMA? O MMA, quais são as regras dele? Ou não tem regra, salve-se quem puder? Não, na verdade, hoje em dia o MMA a gente fala que é o antigo vale tudo, só quase não vale mais nada. A gente até brinca que tem muitas regras para proteger o atleta. Na verdade, o MMA é uma mistura de artes marciais. Então você adapta todas as artes marciais para uma determinada luta. Eu já vi algumas lutas, eu não consigo entender nada. Eu só sei que um cara pega o outro na porrada, mas eu não consigo definir, por exemplo, esse está usando um estilo, aquele outro. Talvez por eu ser leigo. Na verdade, hoje em dia, todos os atletas têm que ser um pouco completos. Né? Eles têm que saber um pouco de tudo e ser muito bom em uma coisa. Não dá para ser bom em tudo porque quem é bom em tudo não é bom em nada. Mas mesmo assim, você tem que ser completo em todas as artes e ser bom em dominar alguma coisa. Quais são as regras, por exemplo, no MMA? O que você pode e o que você não pode fazer assim no geralzão? O que pode fazer depende muito de cada evento. Tem eventos que liberam a parte de cotoveladas livre, tanto em pé quanto no chão. Há eventos que não liberam, mas a grande maioria dos eventos eles seguem a doutrina do UFC, que é a maior organização do mundo.
Então, mas tem muita regra que não pode ter, tipo, não pode bater na genitália, você não pode fazer movimentos de jiu-jitsu que vai machucar a parte cervical, dedo no olho, essas coisas. As pessoas acham que o cara entra lá e se mata. Não, tem muita regra, muita técnica envolvida nisso. Então, Como é que é o tempo? uma luta profissional de MMA são 3 rounds de 5 minutos numa disputa normal. E numa disputa de cinturão, são 5 rounds de 5 minutos. Então os atletas eles se preparam muito, porque são 15 minutos a 25 de intensidade máxima. E quando é que o sujeito é vencido? Quando é que você vence o outro sujeito? A gente tem 3 formas de vencer. A gente vence por ponto, aí dependendo de tudo, passou os 3 rounds, os juízes vão decidir. A gente tem a vitória por decisão unânime, que é quando um ganha, os 2 juízes. A decisão dividida, quando fica meio empatado. A gente pode ganhar por finalização, que é quando a gente faz o atleta bater, né? Que a gente fala isso aí, que ele nocaute. desiste. E a gente tem o nocaute também. Tem a desistência e tem o nocaute. Isso. E aí tem vários outros, como o atleta ele pode pedir para parar, ou os próprios treinadores dele falar que ele não está aguentando mais, ou o juiz olhar pro cara e falar... É o famoso jogar toalha. Isso. E tem a interrupção médica também. O médico fala, ó, você não dá pra você lutar mais. Tem muito atleta que ele tá lutando, ele tá querendo, mas ele tá com corte, o médico ele vê que ele não tá conseguindo e fala, não, para, cara, você não consegue mais. E mesmo assim o cara quer continuar. É aí que entra o bom senso da organização de falar, não, O cara, você quando não ele vai aguenta pra uma mais. luta dessa, ele tem que estar bravo, ele tem que estar... A gente fala que a gente não pode nem estar muito bravo e nem estar muito relaxado. A gente tem que estar ao meio tempo, porque às vezes se você estiver muito bravo, você perde o foco e você quer brigar. Aí às vezes o cara te leva na malandragem e consegue ganhar de você. Mas mesmo assim você não consegue, você não pode ser tão bonzinho também, porque você vai lá pra lutar. Às vezes meu treinador fala que eu sou muito bonzinho às vezes, eu às vezes me perco por causa disso. Mas você tem que entrar focado desde o começo pra... tem que ganhar, não adianta, é um esporte de contato. Você Né? meio Mike Tyson, chegar a bater e derrubar, não tem o que Não fazer tem conversa. conversa. Agora, você já sofreu alguma lesão ou alguma coisa, né, nesse período todo aí? Ó, lesão a gente sempre tem, né? A gente sempre fala que a gente nunca tá 100%. Depois que você termina uma luta, você vai para o hospital, como é que é? Depende. Algumas lutas sim, eu sempre vou porque eu tenho uma parceria com os hospitais que eles me ajudam, né? Meu plano de saúde samaritano me ajuda sempre. Então, sempre depois e antes de uma luta, eu faço check-up para ver se eu tô bem, se eu tô com alguma lesão. A cada 6 meses eu faço check-up geral. Mas dependendo da luta, se eu sofrer alguma lesão, eu faço uma ressonância magnética, passo no médico, para ele sempre ver se eu tô 100% para voltar a treinar também. Mas como eu nunca sofri um nocaute, e espero nunca sofrer, então eu não preciso... Ir para o hospital direto? Direto. Você faz depois, vai no dia seguinte, aquela Isso. coisa toda. Mas já foi de eu ter cortes, assim, ter um cortinho ou outro eu vou, ou até mesmo na hora os médicos do próprio evento vão. E Então, como é que é feito esses eventos? Quem organiza? Porque são clubes? Como é que funciona? na verdade são entidades, né? Às vezes a gente tem eventos que são as próprias federações que organizam, como a gente tem eventos que são organizadores próprios que organizam. Mas todos os eventos de qualidade eles têm que ser chancelados por uma entidade maior, uma confederação brasileira de MMA, uma confederação paulista de MMA. Então, para o evento ser sério, ele ter um caráter jurídico, para ter toda a liberação, ele precisa ter isso. E senão- quais são as regras? Por exemplo, no futebol, o sujeito tem que ser filiado, ele tem que ter a carteirinha bonitinha, na hora de fazer transferência de um clube para o outro, tem que estar tudo redondo. Como é que é feito isso no caso do atleta? Varia muito de cada evento e da cada federação. Se você pegar alguns eventos sérios, a grande maioria, você fecha um contrato com o evento, você tem... Com o organizador do com a evento? organização do evento. Aí, mesmo assim, a organização do evento vai te passar para a federação, eles vão te mostrar todas as suas regras, seus direitos e seus deveres como atleta. Você assina um contrato com um funcionário do evento. Ó, esse evento... Então, tem muitos eventos que você não pode lutar antes do evento. Tipo, tem os últimos eventos que eu lutei, você assina um contrato falando que 1 mês antes você não pode fazer nenhuma luta, porque você não pode se machucar e Chega na hora não está em condições. de lutar o evento. Mas mesmo assim eles têm o direito. Então você está ciente de quanto você vai receber, você está ciente dos riscos que você vai correr, porque é um esporte de contato. Então você precisa estar ciente do que você vai fazer, o evento está ciente do que ele tem que fazer por você.
Entendi. E quais são as regras? Por exemplo, o cara quando vai contratar você, baseado em quê? Por exemplo, vai contratar um jogador de futebol, o sujeito fica analisando ele, vê se ele joga bola, quanto ele joga, se ele marca gol, se ele não marca gol, se ele é bom goleiro. Como é que você é avaliado pelos olheiros? Como é que você é escolhido para fazer parte de um evento? A gente tem um site estrangeiro que chama Sherdog, que é onde tem todos os nossos dados. Assim que o atleta ele vira profissional, os dados dele vão sempre sendo atualizados nesse site. Então, número de lutas, número de vitórias, número de nocautes, finalizações. E esse é o site principal que até o próprio UFC utiliza para ver os atletas. Aí, quando um evento te chama, eles se embasam nisso e na sua carreira profissional. A grande maioria dos eventos, eles querem os atletas que têm qualidade e os atletas que dão um show. Não adianta o atleta ser bom, só que ele vai lá, faz uma lutinha meia boca, faz igual futebol, joga na retranca, só joga para ganhar. O que é uma lutinha meia boca? A gente fala que são lutadores que a gente chama de amarrão. Eles vão só pontuando, o cara faz 3 rounds lutando só para ganhar pontos, só que não dá um show pro público e vai lá e ganha. Ou vai lá e luta com um cara muito pior que ele, só para fazer cartel, que a gente chama, só para ganhar a luta. Entendi. Aí isso não é bom para o atleta também. E como é que você passa do amador para o profissional? Como é que você faz essa transição? Eu fiz, antes de ser profissional, eu fiz em torno de quase 20 lutas amadoras, para ganhar uma experiência. E aí, mas aí como é que você faz? Como é que você galga de um posto para o outro? Você faz uma luta de teste, uma experiência? Como é que funciona? A gente senta, faz umas lutas menores e fala, não, agora a partir de hoje eu sou bem. Eu sou profissional. Mas aí assim que você passa para profissional, automaticamente você não pode voltar a fazer um campeonato amador. Você só luta profissional, aí você entra no profissional. Mas como é que você existe como é que eu vou dizer assim, Uma transição? Uma licença, você fala, olha, como você está dizendo, hoje eu estou preparado para ser profissional. Você vai para uma federação e diz assim, olha, eu quero uma carteirinha de atleta profissional. Não, hoje em dia a gente não tem porque a gente não tem a regulamentação do atleta, né? São poucos esportes que são regulamentados como... Acho que hoje em dia é só o que eu saiba, carteira assinada é só o futebol e eu acho que o peão de rodeio que eles têm carteira assinada. Eu ia falar, pelo que você está me contando e pelo que eu já sei de peão de rodeio, é muito parecido o jeito que vocês trabalham, porque o peão de rodeio também ele tem que deixar o currículo dele num site. Isso. E aí tem o pessoal que vem pegando e vem convidando para os eventos. O que a gente sabe, que eu conheço é só esses dois, que são atletas que seriam assim legalizados. De carteira assinada. De carteira assinada, A gente não, Aí é uma decisão sua mesmo, falar, vou ser profissional e vou me inscrever numa luta profissional. Isso, E a partir dali você começa a galgar aumentar essa linha aí. Isso. Legal. Bom, gente, nosso horário, infelizmente, está estourado. Arthur, obrigado por você ter vindo aqui. Venha outras vezes contar, se você tiver, inclusive, imagens da sua luta, manda pra gente aqui, vamos fazer um trabalho. Pode ser. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço estar aqui. Não, é um prazer ter você aqui, porque é um atleta de Indaiatuba que participa do MMA. Mais uma vez, obrigado para você aí de casa, pelo carinho da audiência e da paciência. Fico por aqui, a gente se vê no próximo programa. Até lá, fiquem com Deus, muita paz.